E aí, pessoal do oitavo ano? Espero que vocês estejam bem, todos os familiares. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria, que está entre a página 74 e 79 do livro e que trata sobre as organizações internacionais. Antes da gente falar sobre as organizações internacionais, nós precisamos entender algumas coisas, né? Por que os países se organizam internacionalmente? Primeiro, pode ser para garantia da paz, pode ser por acordos comerciais, acordos políticos. Então há uma variedade de exemplos de formas com que os países se juntem e entrem numa organização. A principal delas é a ONU, né? A ONU, como está aí no texto, ela foi criada em 1945, após o fim da Segunda Guerra, e ela foi criada com o objetivo de ser um órgão internacional e multilateral, né? A ONU não é gerida, nenhum país é dono da ONU, né? A ONU ela é organizada e as coisas dentro da ONU elas são resolvidas por organizações de países diversos, né? Cada país tem direito a voto, tem direito a expor sua opinião, né? Claro que os países que na ordem mundial eles têm um poderio maior, eles vão ter um poder maior de influência também nas negociações, né? Então existe um Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão que eles decidem as coisas, né? E que determina que ações devem ser feitas ou não. Por exemplo, os Estados Unidos eles são contra o desenvolvimento de urânio no Irã, né? Os Estados Unidos acusa que o Irã está fazendo, né, promovendo armas químicas. O que os Estados Unidos fez? Levou até a ONU para a votação para criar sanções ao Irã. O que é uma sanção? É uma punição ao país, né? Ou seja, que todos os países eles sejam proibidos de vender coisas para o Irã ou de exportar coisas do Irã. Então, geralmente, as sanções elas são econômicas, para você prejudicar o outro país. Então, a ONU ela tem uma variedade de discussões, né? Principalmente relacionadas a conflitos. Então, muitas guerras, muitos conflitos foram impedidos por causa da ONU. E a ONU tem alguns membros que são permanentes, tá? Tem os Estados Unidos, a China, a Rússia, Reino Unido e França. Esses membros aí são permanentes. Não quer dizer que sejam os únicos. Existem outros 10 membros, outras 10 vagas, que elas são rotativas. Ou seja, elas são ocupadas por mandatos de 2 anos por países de diferentes regiões do mundo, tá? Seja das Américas, seja da África, da Ásia, da Europa, da Oceania. Então, é um órgão que abrange todo o mundo. O principal objetivo da ONU é intervir em conflitos internacionais. Tem um conflito internacional, a ONU tem o dever de tentar negociar, de tentar resolver esse problema. Então, botei aqui embaixo, ó, ficou meio para fora aí do slide, mas está ali, ó. A ONU trabalha pela resolução de conflitos e negociação de paz. Por isso que, né, a ONU muitas das vezes impede problemas mais graves. Por exemplo, há alguns países que são governados por ditadores. Então, esses países da ONU, na organização, eles começam a criar sanções contra esses países, né? Tivemos vários exemplos ao longo da história. Saddam Hussein no Iraque, tivemos o Irã, tivemos algumas ditaduras que a ONU conseguiu aí criar sanções, né? Ela não resolveu o problema, mas
esses países começaram a ser enfraquecidos economicamente. Então a ONU é uma organização, talvez hoje a principal organização do mundo, a mais importante, e que possui sede, né, em vários países, a ONU, né, no Chile, Suíça, até países africanos também, da Ásia. Então é a principal organização do mundo. Quando a gente fala em organização internacional, a gente pensa na ONU. Porém, não existe só a ONU, nós temos outras organizações. Notem que nós estamos falando agora de organizações econômicas. Se a ONU ela intervém ali pela paz, intervém para a resolução de conflitos, nós temos algumas outras que são do trato econômico. E a primeira delas é o Banco Mundial e o FMI. O Banco Mundial e o FMI, eles têm recursos financeiros para socorrer os países membros, né, de crises econômicas. E aí eles emprestam dinheiro para esses países. O grande problema é que eles não emprestam o dinheiro com juros baixos, né? Eles emprestam o dinheiro com juros de mercado. E esse país ele fica extremamente endividado com o FMI. O Brasil passou por isso nos anos 90, principalmente. O Brasil pegou muitos empréstimos, né, nos 80, 90, com o FMI, e posteriormente, ali no início de 2005 até 2010, o Brasil conseguiu resolver boa parte desse problema aí. O Brasil hoje não deve mais ao FMI, mas tem vários países do mundo que devem. A Argentina, por exemplo, acabou de pegar um empréstimo em 2018 com o FMI e é uma dívida, né, a perder de vista. Nós temos também a Organização Mundial do Comércio, né, que é chamada de OMC. Na televisão, no jornal, a gente ouve muito esse termo OMC. O que vem a ser OMC? Ela surgiu em 1995 e ela possui 164 países. E o objetivo da OMC é regular o comércio internacional e estabelecer normas e proibições e tarifas de comércio exterior, para que países não cometam crimes no sentido de venda e compra de produtos, o que é muito comum, né? Chegam muitas denúncias à OMC para a OMC analisar sobre esse tipo de coisa, sobretudo de algumas empresas chinesas que praticam o que a gente chama de dumping, né? Vou falar rapidinho, né? Que não é o assunto da aula, mas o que vem a ser o dumping? É quando uma empresa ela tem 2 ou 3 concorrentes e essa empresa ela começa a vender o seu produto a preço de custo, né? Então, ela produz uma mercadoria por $4, os seus concorrentes também produzem a $4 e vendem a 8. Essa empresa chinesa, ela produz a $4 e vende a $4, né? Mas, professor, não faz sentido, né? Eles não estão tendo lucro. Só que o que vai acontecer? Com o tempo, as outras empresas, elas não vão suportar. Elas vão falir. Por quê? Porque vai se vender muito mais. A empresa chinesa que produz a $4 e vende a $4, ela vai vender muito mais. As outras empresas vão entrar em crise e falir. E essa empresa, ela vai se tornar a suprema no mercado, né? Ela vai meio que se tornar exclusiva naquele ramo ali no mercado. E aí ela vai poder vender o seu produto no preço que ela quiser. Não a 8, como as outras vendiam, mas a 10, 12, 15. Por quê? Porque não vai ter concorrência. Então essa prática de dumping, ela é extremamente condenada, né? Porque você lesa, você decreta a falência dos seus concorrentes. Então a OMC recebe muitas denúncias, muitas reclamações referentes a esse tipo de comportamento, entre outros, né? E aí nós temos outras organizações internacionais
que são os blocos econômicos, onde países se reúnem para conseguir melhor taxas comerciais e econômicas, mas também os blocos econômicos servem no aspecto político, né, de força política. E aí nós temos os principais blocos econômicos do mundo, né, a União Europeia, que é aquela que tem moeda única, o NAFTA, que é um bloco econômico que só tem 3 países, mas é um bloco que tem uma movimentação financeira gigantesca, porque é o principal bloco que os Estados Unidos está envolvido. Estados Unidos, Canadá e México. Então tem uma importância gigantesca do ponto de vista financeiro. A União Europeia tem 28 países, tem moeda única, é o bloco mais avançado, né, por ter moeda única. O Mercosul é o bloco que o Brasil faz parte, junto com a Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A APEC é um bloco formado por países que têm saída para o Oceano Pacífico, e aí entra China, entra Rússia, entra Canadá, entra Estados Unidos, né? Notem que os Estados Unidos faz parte do NAFTA e faz parte do APEC ao mesmo tempo, né? Não tem essa já exclusividade, faz parte de um bloco, não faz parte do outro. Não, isso não tem nada a ver, tá? O mesmo país pode fazer parte de diferentes blocos. E temos também a Comunidade Andina das Nações, que pega ali alguns países da América do Sul que não fazem parte do Mercosul. Peru, Colômbia, Equador, né? São países que fazem parte da Comunidade Andina. Vamos falar um pouquinho sobre as fases dos blocos econômicos. Lembrando que os blocos econômicos, eles têm hoje 4 fases, né? A primeira delas é a zona de livre comércio, que se caracteriza, né, pela redução ou extinção de barreiras alfandegárias nas negociações comerciais. Ou seja, para o Brasil negociar com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai, as barreiras alfandegárias, né, as taxas, elas muitas das vezes não existem, ou se existem é um preço bem pequeno em relação às trocas comerciais com outros blocos ou com outros países, né? E assim funciona em todos os blocos. União aduaneira, além de você estabelecer o livre comércio, você estipula tarifas alfandegárias com países que não participam do bloco, e essas tarifas elas são as mesmas. Por exemplo, para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Venezuela importar alguma coisa da Inglaterra, por exemplo, todos esses países vão pagar a mesma taxa de importação, tá? Por quê? Porque o Mercosul, bloco que o Brasil faz parte, ele está nesse nível aí, tá? Na União Aduaneira. Lembrem que Mercosul quer dizer Mercado Comum do Sul. Por quê? Porque havia um planejamento desse bloco econômico chegar nesse estágio, nessa fase, mercado comum. Porém, o Mercosul ainda não chegou, né, nessa fase. A gente vai ver por quê. Mercado comum permite a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais entre os países membros, além de prever a adoção de leis comuns em setores específicos. Ou seja, para você viajar do Brasil para qualquer país do Mercosul, você não precisa de passaporte, basta a sua carteira de identidade, né? Com a sua carteira de identidade você viaja para a Argentina, Uruguai, Paraguai, você viaja para qualquer um desses locais sem precisar de um visto de entrada, tá? Porém, né, o Brasil, o Mercosul, não se caracteriza para um mercado comum porque o bloco ele não tem leis comuns em setores específicos. Ou seja, a lei de extração de petróleo aqui no Brasil é diferente dos outros países. A lei da indústria aqui é diferente de outros países. A lei do comércio também. Então, o mercado comum ele se caracteriza por isso. E o Mercosul não atende todos
esses requisitos. E para finalizar essa parte, né, da fase dos blocos econômicos, nós temos a união monetária, que é o estágio final dos blocos econômicos. Tá? O único bloco econômico que conseguiu avançar todas essas fases é a União Europeia. Tá? A União Europeia é uma zona de livre comércio, é uma união aduaneira, é um mercado comum e possui união monetária porque possui moeda única. Tá? Mesmo assim, não são todos os países, nós já vimos isso, não são todos os países da União Europeia que têm moeda única. Né? Dos 28 países que fazem parte da União Europeia, 19 têm ali o euro como a sua moeda. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a associação entre países. Lembrando que essa associação aqui não são blocos econômicos, né? Eles até têm algumas discussões econômicas, mas não são blocos estritamente econômicos. E aí nós temos o G8, que são os países mais industrializados e ricos do mundo, tá? Formados por Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e a Rússia, tá? A Rússia, apesar de não ser um dos 8 mais ricos do mundo, a Rússia ela tem um grande poderio bélico, né? E uma grande influência e acabou ingressando aí nesse grupo. E nós temos também o grupo dos G20, que é um país que reúne os países desenvolvidos em desenvolvimento. Foi criado na década de 90, né? E em 2018 o Brasil em 2008 o Brasil presidiu esse grupo, né? E até hoje o Brasil faz parte, né? O Brasil é um membro, né, do G20 e tem uma influência grande, tinha pelo menos uma influência grande nesse grupo. Então, só para comparar aí, G8 são os 8 mais, na verdade são os 7 mais ricos do mundo, mais a Rússia, e o grupo do G20 é aqueles países que são desenvolvidos ou estão em desenvolvimento, e o Brasil, ele faz parte. Nas Américas, além do Brasil, nós temos a Argentina, o México, os Estados Unidos e o Canadá, que fazem parte do G20. Na África tem apenas um país, que é a África do Sul. Na Ásia, a Arábia Saudita, Índia, China, Coreia do Sul, Japão e Indonésia. Tem a Austrália, na Oceania. Na Europa nós temos a Rússia, a Turquia, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália. Então esses países formam o grupo do G20. Então, como vocês puderam ver aí ao longo do nosso vídeo, nós temos diversas organizações em que os países sentam, discutem, eles resolvem seus problemas de uma forma democrática, de uma forma em que há votações em forma política e que, dentro de uma lógica democrática, tenta ser resolvida as coisas. Nós temos blocos exclusivamente econômicos, temos blocos para resolver conflitos de problemas de guerras, de violência, e temos blocos de países em desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro, né? É um conteúdo assim que precisa ser lido, né? Então fica aí mais uma vez a dica para vocês lerem o livro, que o conteúdo começa na página 74 até 79. Não é um conteúdo assim que você vai pegar e guardar para sempre. Você precisa estar sempre lendo, estar sempre buscando, né, informações sobre isso, porque são coisas que mudam muito rápido, né? As transformações geográficas, as transformações nesse sentido econômico, político, de resolução de conflitos, eles mudam
muito rápido e para a gente compreender a gente tem que estar sempre ligado nas informações que a gente recebe. Para casa então aí, não, para casa, né? Vocês estão em casa, né? É sempre para casa. Mas vocês vão fazer aí a página 83, que tem aí 6 exercícios falando sobre a ONU, FMI, blocos econômicos, né? Tem tudo aí que a gente acabou de falar nos exercíciozinhos aí para vocês fazerem. Eu espero que tenha ficado claro as informações da aula e que vocês consigam fazer bem aí os exercícios, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.